boa noite! Estamos começando mais uma live Manicômio Tricolor Maluco é quem não assiste. E hoje nós temos uma entrevista muito especial. Nós estamos fechando o ciclo Tricossauros. Hoje, o entrevistado é o nosso amigo Alex Prado, do canal Olé Tricolor e Tricossauros. E também conosco nessa entrevista, Anselmo Mesquita, que é um... tipo um carrapato, rubro-negro, né? É um rubro-negossauro. Olha, não enche meu saco com isso já, viu? Então, hoje, tanto é que aqui, ó, São Paulo Raiz com Rony Altieri. O nosso amigo Rony Altieri já está aqui Já tá na audiência. Antes de colado, dar já boa está noite, ele já deu boa colado. noite. Ele São Paulo Raizeira na área. já está ligado na gente. Então, primeiramente, eu vou dar boa noite aqui para o nosso entrevistado, Alex Prado, do canal Olé Tricolor e Tricossauros, e a gente vai começar esse bate-papo. Aldo, boa noite, cara. Boa noite, Mesquita. Prazerzaço de estar aqui com vocês no Manicômio. E eu vou até na mesma linhagem do Rony. Louco quem não assiste, né? Eu lembro que o Rony falou isso quando começou. Cara, um prazer estar aqui com vocês. A mídia alternativa, ela tem que estar se fortalecendo. É muito bacana a gente estar sempre junto. Tricossauros, Olé Tricolor, São Paulo Raiz, o mais querido, Manicômio, é muito legal. E a mídia alternativa, ela tem que fortalecer, porque é uma voz muito importante da torcida do São Paulo aí nas redes sociais, cara. Então, bora lá falar de São Paulo hoje aqui no Manicômio. Então, eu sempre falo aqui que a mídia alternativa, hoje, eu sou jornalista de formação, então, quando eu fazia a faculdade de jornalismo, foi aquela época que o Gilmar Mendes derrubou a obrigatoriedade do diploma do jornalista. Isso foi um quebra-pau na faculdade. Aí tinha uma professora que falou: mas é o seguinte, a liberdade de expressão, o espectador, o leitor, ele tem a liberdade de expressão na seção de cartas dos leitores, nos comentários. Só que aquele negócio, os comentários e as cartas dos leitores, e-mail que você manda para a redação, aquilo lá, a pessoa responsável escolhe quem que ele vai colocar para falar. Ou seja, eles ainda achavam naquela época que tinham o monopólio da comunicação. Isso é muito errado. Aí veio a internet e derrubou, faz assim, que nem um facão. A dona Lamuerte veio assim com um facão e foi podando um monte de gente. Aí quem teve visão estratégica se transferiu para o YouTube. E hoje em dia, qualquer um pode pode produzir notícia, porque elas estão aí disponíveis para todo mundo. Isso não significa que vai acabar com a imprensa convencional, embora eles estejam numa crise de credibilidade muito grande. Mas isso não vai acabar, o espaço tem para todos. O que você tem que fazer é separar o joio do trigo. Porque vai ter gente muito ruim aqui na mídia alternativa que não sabe mexer com informação e vai acabar dando barrigada. Então, nessa época do ano que a gente está, é muito propício para ficar distribuindo informação falsa. Exatamente. E agora, Mesquita, dá o boa noite antes que ele me xingue aqui pelo chat privado, porque eu já ia dar uma porrada. Está falando muito. Eu já ia dar uma porrada, você está parecendo Giuseppe. Mas vamos lá. Boa noite ao Alex, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar o convite, boa noite, Aldo, boa noite, comunidade do Manicômio, boa noite, Rony, que está aí nos acompanhando. Provavelmente a gente vai dar umas porradas aqui hoje, você sabe. Nós estamos com o cara propício, a gente não alisa com São Paulo. Mas mas é isso. É só emendando essa coisa que o Aldo falou aí. Hoje eu já não chamo de mídia alternativa, eu chamo de união das torcidas, do torcedor. A mídia alternativa é o torcedor falando para o torcedor. Ele não precisa ser jornalista, somos nós falando para nós. E olha, ninguém acompanha tanto o São Paulo quanto nós torcedores acompanhamos.
nós temos fonte de informação ínfimas hoje, e a gente acha que acompanha o São Paulo 24 horas por dia. Na época que eu, garoto lá, 7, 8 anos de idade lá, com o tempo do Valdir Pérez, do Serginho, a gente não tinha isso, a gente nem sonhava, a gente ouvia no rádio, né, o jogo. E é isso, eu fico muito feliz que seja possível isso hoje, ainda mais que seja possível hoje a gente encontrar aqueles caras lá e falar com eles. Uma alegria que eu tenho. Alex, muito obrigado. E vou logo dar a primeira cacetada aqui. Não vou. Tô bem. Alex Tricolor. Fala, meu querido. Como foi você aí entrar nesse universo de internet, como torcedor, como hoje, né, que você participa, eu vejo lá os vídeos lá no São Paulo, e como é isso? Como é que começa essa ideia do Alex, do Olé Tricolor? Mesquita, cara, a minha vida é uma vida super corrida. O meu trabalho, ele toma muito tempo, diário, e é um trabalho que me estressa demais. Eu trabalho com eventos, cara, e é uma área muito, muito concorrida, tem muita responsabilidade também. E eu tava precisando, cara, ter uma válvula de escape. E foi simples, cara. Eu uni o útil ao agradável. Eu precisava desabafar, eu precisava me desestressar. E eu tinha o São Paulo aí disponível para mim, para que eu pudesse ter esse tempo, para que eu pudesse aprender também a falar de frente para as câmeras. E a minha sorte é que eu não sou tímido para isso. Tem muita gente aí que fala, eu sou tímido, não vou conseguir, não sei falar. Eu já sou descarado, eu já falo o que eu tenho que falar. Eu sou um cara que não faz massagem, dou no meio mesmo, coisa errada eu tô falando, coisa boa eu tô elogiando. Mas eu entrei nesse mundo da internet, principalmente o meu canal no YouTube, cara, como uma válvula de escape que me faz um bem, mas que, por outro lado, também me faz um mal danado. Quando o São Paulo tá mal, cara, quando eu termino de gravar um vídeo, eu preciso, tomar água, eu preciso respirar, porque senão eu vou acabar qualquer dia infartando aqui em casa. Minha mulher fala, você vai morrer por causa do São Paulo ainda. Mas é algo que eu gosto, cara. Já pensei muitas vezes em desistir, falar, vou parar com tudo, porque eu não ganho nada com isso. Mas aí a poeira baixa, a gente vê que é legal você levar suas ideias, principalmente para a torcida do São Paulo. Tem muito torcedor também que não é São Paulino, que me manda mensagem, que gosta do nosso trabalho. Isso que é legal. O nosso ciclo de amizades vai aumentando também, não só para o torcedor São Paulino. Eu já pensei até fazer um canal para que meu leque possa aumentar, para falar de todos os times, de outros esportes. E é um projeto que eu tenho aí guardado, mas que pode ser desenvolvido. Enfim, foi isso, Mesquita. Foi no momento que eu estava precisando me desestressar, cara. E o interessante, né, é que quando o São Paulo tá mal, dá mais audiência. Quando o São Paulo tá bem, a gente não tem muito o que falar do São Paulo. Elogio, às vezes, não cai bem. Agora, quando é para dar umas marretadas, aí é só chamar o Alex que eu tô dentro. Já pensou em 92, 93? Não ia ter graça. 2006, a gente não ia ter o que falar, né, cara? Só ganhar. Não ia ter graça, cara. O canal não ia para frente. Não ia. Aí alguém ia ter que encarnar aquele personagem do Jô Soares. Bota a volta, Tele! Alguém ia ter que fazer esse papel. Porque bem por aí. Né? Eu ainda estudava no primário, no ensino fundamental, lá para a 8ª série, e eu tinha um colega que era santista fanático. Isso eu lembro até hoje. Ele falou para a gente assim: quando o São Paulo começa a jogar o que sabe, ninguém para. E foi um dia que o São Paulo, acho que meteu uma goleada no Santos. Eu não sei acho que foi o jogo da despedida do Raí. Sim.
Foi 6-1. 6-1. Quando o São Paulo começa a jogar o que sabe, aí não tem para ninguém. Falava assim, Para ter um canal daquela época, não ia dar. A gente não ia ter o que criticar, cara. E a gente não ia dar audiência. Não ia dar audiência, porque a gente já constatou isso aqui. Nossas melhores lives pós-jogo aqui, do Manicômio Tricolor. Foi do Flamengo, a porrada com o Flamengo. Ou seja, foi na tragédia, digamos assim. O pessoal gosta de ver sangue saindo da tela, sabe? Então eles querem ver a gente dar porrada. Mas eu não quero isso, cara. Sinceramente, eu prefiro que o canal acabe e a gente não passe isso mais. Mas, infelizmente, não sei se vai ser assim. Vai ser impossível. Porque tem um ditado no jornalismo que diz o seguinte: más notícias são sempre boas notícias, porque é o que rende. É o que rende. E desastre rende. Que nem o Mesquita falou, a gente torce para que isso nunca aconteça de novo, que São Paulo tome uma goleada que nem foi contra o Flamengo. Aquela foi simplesmente horroroso. Mas, de certa forma, involuntariamente, isso acaba beneficiando a gente. Não que a gente queira, a gente não quer. Quero não. Dane-se. Antes que alguém venha falar, mas vocês querem que o São Paulo perca para vocês ganharem inscrito? Não é isso. Olha, é um movimento natural. Dane-se o Manicômio Tricolor. Se eu for campeão todo ano de alguma coisa, eu quero que o Manicômio Tricolor se exploda. Eu não quero nem saber, eu adoro meus amigos aí, mas a gente vai estar acompanhando aí. Ô, Mesquita, eu fico imaginando esses canais aí que vivem metendo pau no Pablo todo dia. E quando o Pablo for embora, o que vai acontecer, cara? O Mesquita, isso vai acontecer aqui no canal, meu. O Mesquita, acho que eu apaguei aqui. Né? Foi apagado. Eu vou perder tá meu... Aqui, ó. O Mesquita, o que ele fez? Aí, ó. Dá uma olhada nisso aí. O Pablo e a bola não se combinam, né? O Mesquita vai ficar sem pai nem mãe aqui. O Rony ficou um pouco triste aí, porque o canal dele vai dar uma caidinha, porque o Shailon foi embora, né? Vocês sabem que o Rony era fãzaço do Shailon, né? Não, isso aí, todo canal tem um. Aqui nós temos um também, que é fã de um jogador do São Paulo. Ele até fundou uma igreja. Testemunhas de Tietê. Olha isso, TTT. Ele não está aqui na entrevista hoje, porque ele está lá em Belo Horizonte. Ele está comandando um culto. TTT. Ele está articulando a volta do Tietê para o São Paulo. Olha isso. O Rony deve estar rodando lá na cadeira. Viu? Mas prosseguindo aqui... A segunda pergunta, Oda. Deixa eu fazer logo a segunda. Eu ia fazer ela, mas pode mandar. Vou lá. Como o Alex se torna São Paulino? Vai lá a história dele. Todo mundo diz assim, é o pai, é não sei quem. Normalmente é o pai, né? No meu caso, por incrível que pareça, não foi, porque não tem nenhum São Paulino na minha ascendência. Eu virei São Paulino por causa do colégio, dos amigos. E é o único cara que deve falar isso, mas tem vários que dizem, o meu pai, o pai do pai, do pai do pai. Meu pai era suíço. Ele, na verdade, ele torcia contra mim. Quando eu escolhi um time, ele torcia o contrário. Ele falou, você vai torcer para o São Paulo, eu vou torcer para o Corinthians. Porra! Cara, não, porque aí a gente vai ter como se encher o saco. É isso. No meu caso, cara, não tem como fugir dessa história de falar, é por causa do meu pai. Cara, o meu pai era membro da TUSP, cara. Meu pai foi um dos primeiros associados da TUSP. Meu pai viajou o Brasil, a América do Sul, atrás do São Paulo. O meu pai, se hoje eu sou um torcedor apaixonado e fanático pelo São Paulo, meu pai era 2, 3 vezes mais que eu. Meu pai vivia, respirava São Paulo. Então não tinha como eu não me transformar e não amar o São Paulo, porque quando eu nasci, cara, só para você ter uma ideia, quando eu nasci, o São Paulo foi jogar no Rio contra o Fluminense.
e eu estava ainda amamentando. Meu pai, ele colocou minha mãe dentro do ônibus da TUSP. A gente foi para o Rio de Janeiro. Eu tinha uns 6 meses de idade, por aí uns 6 meses. E aí, chegando lá no Rio de Janeiro, meu pai levou minha mãe para uma pracinha que tinha perto ali do Maracanã. Minha mãe ficou do lado de fora comigo e meu pai entrou com a torcida para dentro do estádio para assistir o jogo. E aí acabou o jogo, São Paulo ganhou ainda. E aí acabou o jogo, minha mãe se encontrou com meu pai e a gente veio embora novamente para São Paulo. Então, desde os meus 6 meses, amamentando, eu já estava dentro de ônibus de torcida, cara. Então não tinha como eu torcer para outro time. E sou grato, muito grato pelo meu pai, por tudo que ele fez, me apresentando São Paulo, me contando para mim muitas histórias dele nas suas viagens, juntamente com o Hélio Silva, que era um grande amigo do meu pai. O Hélio Silva, ele frequentava demais a minha casa, era muito amigo do meu pai. Então, a minha história em se tornar São Paulino é fácil, porque o meu pai não tinha como eu não ser, devido a tudo que meu pai foi em relação ao São Paulo, Mesquita. Acho que essa é a explicação que não tem controvérsia, né? Não tem como. Olha só, já tem gente aqui mandando mensagem pro Alex. Tá aqui, ó. Salve, salve, rapaziada. Vamos, São Paulo, disse Paulo Carletti. Grande abraço aí pro Paulo aí. Um abraço pro Paulo Carletti, que está acompanhando a gente essa live Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. E aí vem a próxima pergunta, é cabeluda também, a gente faz para todo mundo. Não é o melhor título, mas o melhor. Esse aí, vamos ver, né? É o melhor jogo. Qual é o jogo marcante? O jogo do São Paulo marcante da sua vida. Não estou dizendo o título. Tanto faz. A gente separa, né? Tem o jogo que é título e tem o jogo que é marcante. Eu, particularmente, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, ouvi na época um 4-4 do São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, em que o Pita deixou o Leão caindo de bunda no chão, né? Sim. Isso é um jogo marcante para mim. É um exemplo, né? E foi um empate. Mas qual o jogo marcante do Alex? Mesquita, eu tenho o meu top 3, cara. Eu não consigo definir apenas um jogo, mas eu tenho. Não dá. Eu tenho o top 3 que eu consigo ranquear, o primeiro, o segundo e o terceiro. Pode mandar. Número 3. O primeiro jogo marcante meu, que marcou a minha primeira ida ao Morumbi, foi aquele São Paulo e Botafogo, 1981. Aquela virada épica do São Paulo, com aquele golaço do Everton, 2 gols do Everton, na verdade, 1 gol do Serginho. Botafogo ganhando de 2-0 do São Paulo. Sim. E o São Paulo foi lá e conseguiu virar e fez a final com o Grêmio e a gente acabou perdendo aquele campeonato. Mas, por ter sido o meu primeiro jogo no Morumbi, e eu lembro como se fosse hoje, cara, já se passou 40 e poucos anos, mas eu me lembro de todos os detalhes naquele gol do Everton. Eu aqui no cangote do amigo do meu pai, o Fernandão, eu era molequinho, ele me colocou no cangote. Quando saiu aquele gol do Everton, ele comemorando, ele me jogou para cima, que eu achei que eu ia voar lá para fora do Morumbi. Então, esse daí foi o primeiro jogo da minha vida, por ter marcado ali o meu início com o São Paulo dentro do Morumbi da nossa casa. O segundo jogo que marcou a minha vida foi São Paulo e Guarani, em 86, aquele jogo sensacional, que eu até vou fazer uma homenagem, depois eu vou mostrar para vocês o resultado dessa homenagem que eu estou fazendo para o Careca, com aquele gol no finalzinho da prorrogação, aquele 3-3, onde a gente foi para os pênaltis, e o Careca perdeu o pênalti depois nas cobranças, mas o São Paulo se tornou campeão, com o gol ali do Wagner Basílio, o zagueirão bateu no cantinho ali, o Sérgio Neri quase pega, mas o São Paulo se tornou campeão. Então esse é o meu segundo jogo marcante. E o terceiro
vocês podem ficar até meio surpresos, mas é São Paulo e Rosário Central no Morumbi em 2004. Naquele jogo também memorável no Morumbi, aonde aconteceu de tudo e o Rogério só não fez chover aquele dia no Morumbi, ele fez chover também no Morumbi aquele dia. E esse jogo marcou para mim porque foi o último jogo que o meu tio foi comigo no Morumbi. O meu tio Di, que era um São Paulino fanático, que ele veio a falecer depois de câncer, e ele estava comigo no Morumbi aquele dia, chorava igual criança, e depois, na saída do Morumbi, a Globo veio entrevistar a gente, entrevistou ele, marcou demais para mim esse jogo, por tudo que aconteceu, um jogo memorável naquela Libertadores de 2004. Então, São Paulo e Botafogo, São Paulo e Guarani, e Rosário Central e São Paulo no Morumbi em 2004, cara. Perfeito. Agora, aqui todo mundo é old school, né? Porque eu tenho 45 anos, eu não sou tão... Quer dizer, eu devo ser o mais novo aqui. E semente bastante também. Semente bastante. Então, tem uma pergunta do Paulo Carletti, ele está fazendo aqui. O que estão achando da polêmica Tricas? Só para dar uma informação, algumas pessoas em redes sociais, acho que no Twitter, no Facebook, começaram a chamar o tricolor de Tricas. Isso já tem jornalista fazendo, e hoje na apresentação do Nicão, nos portais do São Paulo, nos canais do São Paulo em redes sociais, já usaram o Nicão, foi apresentado oficialmente no Tricas. Lembra, tem aquela história do Soberano, aquele apelido que hoje em dia de Soberano de São Paulo não tem mais nada, porque o São Paulo, depois do tricampeonato brasileiro, só amargou resultado negativo. Só teve lá a Sul-Americana, o Campeonato Paulista agora, uma semifinal de Libertadores aqui, o vice-campeonato brasileiro ali, mas nada de muito representativo. E agora eles estão criando um apelido novo, que é o Tricas. O que você acha deste apelido? Se você entra na polêmica ou se você deixa passar e fala, não, isso é bobagem, deixa para lá, não vou usar, mas também não vou criar caso com isso. Para mim ou para o Mesquita, a pergunta? Para você. Pergunta é sempre para o entrevistado. Então, vamos lá, vamos descer a madeira então nisso daí. Cara, boa. É o seguinte, o Aldo e Mesquita. Esse negócio de Tricas, cara, para mim, é algo que foi criado para agradar essa nova geração de torcedores do São Paulo, essa mesma geração que considera o Reinaldo como King Naldo. Eu sei que nós somos torcedores raízes, nós somos do tempo da máquina tricolor, dos menudos do Morumbi. Cada época o São Paulo ele tinha um apelido, era chamado, criava algo em torno do nome São Paulo Futebol Clube, devido ao momento que o clube atravessava. Em 81 era máquina tricolor, porque o São Paulo era uma máquina, o São Paulo triturava todo mundo que vinha jogar com o São Paulo dentro do Morumbi. E isso combinava com o São Paulo naquele período. Depois o Cilinho veio e ele fez o São Paulo ali se encaixar, aí os garotos da base chegaram, Silas, Miller, e era a época dos menudos, e aquilo encaixou e sabe, casou com aquela época e pegou. Foi algo também sensacional para aquele período. Veio Soberanos. Soberanos, quando São Paulo foi campeão mundial 92, 93, teve uma infelicidade enorme. Quem criou isso? Teve até o filme Soberanos, falando que São Paulo era soberano, e isso fez muito mal para a instituição São Paulo Futebol Clube, porque fez com que nós parássemos no tempo, achando que nós éramos melhores em tudo. E isso fez mal para a instituição. Agora, vem com essa palhaçada de Tricas. Tricas o meu ovo. Tricas o cacete. O São Paulo Futebol Clube é São Paulo Futebol Clube, é tricolor. É o mais querido. Isso que deveria ser resgatado novamente. As tradições do São Paulo. Agora, vim com essa nova linguagem modernística de, agora o Tricas do Morumbi. Que mané Tricas? Que mané Tricas?
Isso é apenas mais uma bola levantada para os torcedores rivais virem pegar de peito de pé e a gente virar uma chacota novamente. Então, eu defendo as tradições do São Paulo. Se tiver uma nova geração assistindo aqui a live, que me perdoe, que vocês comprem lá o almanaque do São Paulo, que eu indico, quem não tem, que compre, para conhecer a história do São Paulo. E aí, quem sabe, vocês vão começar a pensar igual nós. Eu não sei nem se o Mesquita concorda com o que eu estou falando. Eu estou falando nós aqui, mas torcedor raiz mesmo não aceita esse tipo de coisa. Tricas. Eu já não aceitei o Nicão K10. Eu já não aceitei a pressão que já colocaram nas costas do Nicão entregando a 10 para ele. Nicão nunca foi 10 por onde passou. E agora no São Paulo chega a K10 e o nosso presidente enchendo a bola, dizendo que a camisa estava reservada para ele. Está reservada porque não deu certo com o Soteldo, porque se o Soteldo tivesse dado certo, a 10 não era do Nicão. Então eu não caio nesses contos aí do vigário, nessas historinhas que o nosso presidente coloca aí para a maioria da torcida do São Paulo que acredita. Tricas o meu ovo. Muito perfeito. Bem, olha, eu assino embaixo cada vírgula aí. Cada vírgula, tudo que você falou eu assino embaixo, porque eu já não gostava dessa coisa de soberano quando ela se perpetuou, foi enjoativa, né? Até as camisas que tinham caindo os números, 633 e tal, durou um tempo, deveria ter parado por ali, cara. Você tem que ver a sua performance em campo. O que faz você ser soberano é o que você faz. E nunca vai ter time soberano de tudo o tempo inteiro. O São Paulo tinha que ter se recolhido um pouco, porque nenhum time vai ter supremacia no Brasil eternamente. Agora não precisa também ficar brigando contra rebaixamento, porra. A gente se irrita com isso. Tá? Isso agora, parece os caras estão falando, parecendo que estão montando um esquadrão, né? Não, nós estamos montando um Paris Saint-Germain, estamos montando um Manchester City. Não é, cara, é o time que vai a gente tentar não passar vergonha que foi 2021. É isso, tricas o quê? Que porra de tricas, cara? Não dá, não cabe na minha cabeça. Eu sou de uma época que nem tinha isso. Na época, as coisas eram diferentes. Jogador apostava, olha, se você não ganhar, você vai ter que tirar o seu bigode, você vai ter que não sei o quê. Era porrada, pô. Os caras entravam e acontecia mesmo. A gente é do tempo, Mesquita, a gente é do tempo que o Careca prometia que faria um gol num clássico contra o Palmeiras, ele ia lá e fazia. O Careca falava, hoje eu vou fazer o gol Beato Salu. O Careca ia lá e fazia o gol Beato Salu. Cumpria. O Careca falava, hoje eu vou pescar o peixe. Ele ia lá e fazia e comemorava e, sabe, não tinha esse mimimi de hoje que você não pode falar mais nada, que tudo é crítica, tudo não pode. Por que o São Paulo, por que a instituição São Paulo, ela não resgata o que é vanguarda do clube? Por que ela não resgata as tradições do São Paulo, ao invés de ficar inventando essas modinhas para agradar uns e desagradar a maioria dos torcedores? Eu participo de um grupo de WhatsApp onde tem muitos jornalistas, e ali a gente estava discutindo até uma meia hora atrás, antes da gente começar aqui a nossa live, a gente estava ali falando sobre esse assunto, o que eles acham desse apelido, desse negócio de tricas. Teve jornalista ali que defendeu a ideia, porque disse, olha, vocês estão muito mimizentos. É a gente que é mimizento, nós que somos mimizentos. O São Paulo perdendo as tradições que sempre teve, e nós que somos mimizentos. Então, é algo para se pensar. Por que as coisas estão indo para esse caminho? Por que o São Paulo deixou de ser campeão? Por que o São Paulo estacionou no tempo? Por que as coisas no São Paulo não dão mais certo da forma que dava lá atrás?
Por que que o São Paulo hoje é um time que, quando um jogador é convidado para vir jogar no São Paulo, o jogador pensa hoje 5, 10 vezes para vir? Antigamente, quando um telefone de um jogador tocava e era o São Paulo, na mesma hora o jogador já estava lá no portão 1 do Morumbi. Aonde que eu assino o contrato? Fizemos uma live com o Renato Morungaba, onde o Renato disse isso. Ele falou, Alex, eu jogava no Guarani, eu estava muito bem no Guarani, não queria sair de Campinas, a minha família estava muito bem em Campinas, mas quando eu recebi o contato do São Paulo, era um sonho. E eu já me via dentro do vestiário colocando a camisa do São Paulo. Hoje o São Paulo convida um jogador, faz um contato com o jogador não quer mais saber do São Paulo. Um exemplo é o Nicão. O Nicão hoje se apresentou no São Paulo, mas ele estava no Inter de Porto Alegre. Se as coisas tivessem dado certo no último minuto ali da negociação com o Internacional, as mesmas coisas que ele falou hoje na apresentação no São Paulo, ele estaria falando lá em nome do Internacional. Então não tem esse negócio de eu vim para o São Paulo porque o São Paulo é um gigante. Não, eu vim para o São Paulo porque a minha negociação com o Inter de Porto Alegre não deu certo. É essa a verdade. Não vem contar história para boi dormir. Eu não sou bobo, mas tem muito torcedor que agora vai chamar o São Paulo de Tricas, que acredita na história do Nicão. Vou torcer muito para ele dar certo no São Paulo? Claro que nós vamos torcer. Como eu torço para todos os jogadores, todos os técnicos, até para o Fernando Diniz, eu torci para dar certo no São Paulo. Porque se o Fernando Diniz desse certo no São Paulo daria certo. Agora, acreditar em conversa fiada, não, Mesquita, não acredito, cara. Não acredito. Não, exatamente por aí. E nessa linha, você está falando, tem mais, né? Porque antigamente, a gente vai. Desculpem a vocês que estão assistindo, a gente vai falar antigamente porque alguns caras aqui são de mais um tempo, tal. Não tinha isso, cara. Era um respeito que existia quando você ia fazer uma contratação. Hoje não tem isso, cara. O cara beija o escudo aqui e amanhã ele beija outro escudo. E aí você vai falar que ele ama eternamente. É antes do cara sequer mostrar algum trabalho em campo. Hoje eu posso falar, eu não sei o que vão ser esses caras que vieram para São Paulo agora. Não sei, não faço a menor ideia, sinceramente. Por isso que eu falei. A gente teve um debate aqui no canal, aí falando sobre o Pablo, por exemplo, de outra coisa, mas falei assim, ó, eu vou fazer uma avaliação do Rogério Ceni, técnico, como ele mesmo pediu que fosse, né? Que esquecessem ele como jogador e avaliassem ele como técnico. Vou fazer, quando ele vier mais à frente aí, quero ver 5, 6, 7 jogos do Paulista com o time que ele pediu para eu fazer uma análise do que é. Agora, sem trica, sem porra nenhuma. Não vejo nada disso aí. O time tem que jogar o que ele é, que eu acho que ele é. O São Paulo não é primeira, nem segunda, nem terceira força. O São Paulo hoje, eu não sei o que ele é. Ele vai ter que me mostrar o que ele é. Ele é força? É força de quê? Mostre para mim o que ele é. Eu quero que ele me mostre, né? Eu não sou força, terceira força, quarta força, quinta força. Mostre. Vai lá, Aldo. Então, vou fazer uma pausa para uma informação. Amanhã, no sábado, quer dizer, amanhã é sábado, hoje é quinta, né? Que bom, viu? No sábado, nós vamos ter o jogo contra o Palmeiras pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E vai ser porque o São Paulo venceu ontem o Cruzeiro, 2-1 de virada, todo mundo já sabe da informação. Para quem pretende ir à Arena Barueri, que vai ser o local do jogo, não será mais no Anacleto Campanella. O mandante é o São Paulo, portanto o jogo é de torcida única e vai ser apenas a torcida do São Paulo para entrar no estádio. Porém, contudo, todavia, o jogo vai ser no sábado, dia 22, às 19 horas, na Arena Barueri, com venda de ingressos para o jogo. Então, setores A e A1
a inteira custa R$ 40 e a meia 20. Os setores B, C, C1, D e D1, parece Batalha Naval, inteira 30 e meia 15. Então, se você pretende ir ao Arena Barueri, como eu pretendia ir, né? Tá aí a informação. Teremos cobrança de ingressos para o jogo da Copa São Paulo contra o nosso vizinho de muro. Então, vai ser no sábado, dia 22, às 19 horas, na Arena Barueri, em Barueri. Jogo que será... Pela semifinal da Vamos lá. Entre as categorias de base, pega para capar, viu? Porque o Palmeiras tem um time complicado e aí, vamos lá, o Alex... Olha o Alex, quem sabe, né? O Alex vai dar um... Outro Alex vai dar um nó. Tomara. No ex-time, né? No ex-time dele. No ex-time dele. Ontem ele já carimbou o Cruzeiro e no sábado ele carimba o Palmeiras. Isso, na verdade ele carimbou o Cruzeiro, verdade. E aí agora mais um, né? Muito bem. Então agora eu vou dar uma passada no chat aqui rapidamente. E tem aqui o Gustavo Barrichello, que chegou adiantado para a live de segunda-feira. Ele está dizendo, essa história de tricas é para denegrir o clube. Então, isso foi o Gustavo Barrichello. O Daniel Carvalho, vulgo Sadias, nosso colega de live também, disse, boa noite, Sadias. Noite. Ele está dizendo sobre... Boa noite, Daniel. Sobre essa história de amor à camisa, que o Alex falou. Hoje, amor à camisa e dinheiro. Falando em camisa, temos o Fábio Camisa Pesada. Salve, rapaziada do bem. Muito salve. Olha o meu brother aí, o Fabião aí. Eu tô com a camisa do Fábio, camisa pesada aqui, ó. Essa aqui é do Fabião. Aí, ó. Fábio, tá vendo aí, ó? Fabião é sensacional, cara. Um dos caras que eu tenho mais respeito. Ah, sim. O Fábio camisa pesada que tava lá naquele vídeo do Morumbi, né? Sim, o Fábio é parceiraço nosso. O Fábio mora em Curitiba. E ele vem de Curitiba para São Paulo para assistir os jogos do São Paulo. E é um cara que eu tenho o máximo respeito aí pela história e pelo amor que ele tem ao clube. Há quem dera se a diretoria e diretores do São Paulo tivessem o amor que o Fábio tem e a dedicação que ele tem pelo São Paulo, cara. Pois é o que falta no clube lá. O Luan Lúcio de Souza Scooby-Doo. Boa copinha, show! Disse ele. E aí ele faz aqui um comentário, o Fábio Camisa Pesada. Partiu Arena Barueri, porra, é tricolor. De Curitiba a São Paulo, nada nos separa. Aí, ó. Já vai vir aqui para assistir o jogo. Show de bola. E ele vai vir com o pé picado da aranha. A aranha picou o pé do Fábio. Ó, daqui a pouco ele tá soltando teia pelas mãos, viu? Ele estava aqui, a gente estava lá naquele trabalho lá da doação dos alimentos lá para o pessoal da Bahia, que o São Paulo fez, o Homero, o Marcelo Grimaldi. Foi uma campanha muito bacana, arrecadamos mais de 150 toneladas de alimento, roupa e água. Inclusive as carretas até já chegaram lá na Bahia, já foi feita a distribuição, ou está fazendo, eu preciso pegar essa informação. E o Fábio estava lá com a gente, com o pé inchado, com o tornozelo tudo inflamado, que ele falou que ele foi fazer uma viagem aí, a aranha mordeu o pé dele, rapaz. E ele tava aqui no Morumbi com o pé inchado. Pois é. É um barato. Tem dirigente do São Paulo. Fábio, você tá subindo parede, cara? A gente precisa saber isso, cara. Você tá subindo parede, negócio? Como é que é? Explica aí. Ó, eu vou dar um parênteses aqui rápido. Primeiro de tudo, agradecer. Eu que sou baiano, né? Cresci em São Paulo, mas vivi 18 anos, cresci em São Paulo, morei 26 anos em Salvador e conheço a Bahia como muitos, porque sou baiano, e agradecer o que o São Paulo, o que as pessoas de São Paulo, o que o Bahia, o time fez também, que foi conjunto. Bahia, que é meu segundo time. Ouviu aí, Aldo? Tá? Para você registrar aí. Não sei de nada.
porque vocês ficam me enchendo o saco, vocês sabem que eu odeio Vitória, mas é isso. Eu achei sensacional, meu Deus do céu. Eu agradeço pelos baianos. Está um baiano aqui agradecendo. Conheço lá a região que sofreu todo esse perrengue e, sinceramente, poucas vezes eu vi uma mobilização como essa que foi feita por vocês. Muito bacana. Muito, muito, muito. Eu fiquei impressionado, cara. O brasileiro, ele se ajuda. Essa é a coisa legal do Brasil. O brasileiro se ajuda. Fábio, a Série C, eu vou dizer onde você vai enfiar. Sabe o que é, Alex? Deixa eu te falar. Esses caras sabem que eu odeio o Vitória. Então eles ficam enchendo o saco que eu sou Vitória. Eu não então, falei Vitória, porra nenhuma. Vai tomar no cu, Vitória. Eu não disse o time. Você acabou de se entregar. Só para fazer o registro aqui. O Luan depois... Lúcio... Eu vou assistir as outras lives aí de vocês para ver se realmente é Bahia ou se é Vitória, viu? Eu sou São Paulino, pô, mas o time que eu gosto lá é o Bahia. Agora, assim, exceto quando vai jogar com o São Paulo, aí eu torço contra, obviamente. O Vitória, se eu pudesse, passava com o trator em cima, mas não tem como passar o trator em cima. Eles estão na Série C, fazer o quê? Eu fui para Recife o ano retrasado e eu fui lá visitar a Ilha do Retiro, né? E foi bem na época que o Toró chegou lá. E aí eu cheguei lá, o pessoal me recebeu super bem, pessoal bacana lá na ilha. E eu falei super bem do Toró, né, cara? Eu falei, pô, tá chegando um craque aí para vocês, cara. E os caras, puta, é mesmo, Alex? Eu falei, o Toró, cara, o São Paulo vai pegar uma grana com ele. É um fenômeno lá, cara. O São Paulo emprestou ele aí porque não tá tendo espaço lá, mas o cara é um fenômeno. Os caras falaram, porra, da hora, ele tá chegando aqui no esporte. Eu nunca mais posso colocar o pé lá na ilha, cara. Se eu voltar lá, os caras vão me matar. Então, quando eu for novamente lá para Recife, eu vou agora visitar lá o Náutico, eu vou para outras bandas, porque se eu cair lá no esporte, eu acho que os caras me matam. Náutico, ó, Alex tá indo aí, Pablo vai estar livre daqui a pouco. Uma sugestão aí, um reforço para o Náutico na sequência dos campeonatos. Vamos mandar um abraço para o Valsete Mota e para o Nildo Rodrigues, que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Eles curtiram a nossa página no Facebook. E temos uma pergunta, vou fazer uma pergunta agora, pinga-fogo. Aquela pergunta pinga-fogo para o Alex. Serginho Chulapa ou Pablo? Quem que foi o melhor? Pergunta, pô. O Alex. Essa daí eu respondo, até bêbado eu ia acertar essa daí, cara. Eu acho que era melhor colocar o Serginho com outro pertinho ali no mesmo patamar ali. Falar do Pablo é complicado, né, cara? Pablo foi uma grande decepção. O São Paulo, no meu modo de ver essa contratação, o São Paulo se afobou nessa contratação. E o São Paulo, naquela vontade de dar o chapéu no Flamengo, São Paulo foi lá, contratou o Pablo, e a gente viu no que deu aí a contratação mais cara da história do São Paulo, e também, na minha visão, a mais decepcionante, a mais frustrante, e financeiramente também a pior de todos os tempos. Esses 26 milhões já não é mais 26 milhões. O prejuízo que São Paulo teve com o Pablo, desde quando ele chegou com salário, com luva, com bicho, com prêmio, já ultrapassou mais de 50 milhões. Então, São Paulo não recupera mais esse dinheiro. O mais fácil mesmo é rescindir o contrato do Pablo, ele abre mão desses 2 anos de contrato que ele ainda tem, o São Paulo paga o que ele deve aí, e tchau e benção, volta lá para o Atlético Paranaense, vai para onde ele quiser. Só não volta mais para o São Paulo, é o que a torcida do São Paulo mais quer, cara. Fora os gols que ele perdeu, que custaram Libertadores e tal, ali não gosto nem de lembrar, não dá melhor nem pensar. Olha, não gosto nem de lembrar disso, cara. Eu não gosto nem de me lembrar disso, porque a live tá tão bacana que essa pinga-fogo aí não vai estragar a nossa live, não. O Fábio disse que ele foi mordido por uma aranha marrom. Eu vou dizer uma coisa para você, Alex.
você vai acabar vendo o Fábio andando nas paredes aí, viu? Você viu? Eu falei pra você, vai virar Homem-Aranha. Vai virar o Homem-Aranha. Mas ele é aquele Homem-Aranha plus size. Você sabe qual que é, né? Sim, pois é. Mas é aquela coisa, né? Se eu subisse na parede aqui, ia ser difícil de ver, né? Fabião é gente boa demais. Agora, o Gustavo Barrichello está falando aqui, ó, o grande Fábio do Los Borrachos. Os Borrachos. Os caras lá são sensacional também. Vocês que não conhecem os Los Borrachos, eu convido vocês também a conhecer. Trabalho sensacional, não só do Fábio, mas de toda a equipe lá, o Giovanni, todo o pessoal lá, gente boa demais também. Estaremos juntos lá. Agora já vou. Acabou a live aqui, já vou. Acabou a live aqui. Agora, o Pablo está eliminado dessa votação do Alex. Não, agora sai fora. Vai entrar um candidato para disputar contra Serginho Chulapa, um candidato de peso. França ou Serginho Chulapa? Ah, não, pô, aí não. São diferentes. Cara, né? O França, eu peguei toda a trajetória do França no São Paulo. Foi um dos atacantes mais frios e inteligentes que jogou ali naquela posição. O França, além de ser artilheiro, o França era um garçom também. O França, ele não jogava em função dele. O França, ele jogava a favor de toda a equipe e de todo o ataque do São Paulo. Tanto é que o França, ele fez dupla com Dodô, o França fez dupla com Aristizábal, o França fez dupla com Raí, o França fez dupla com Denilson. Então, todos que jogavam do lado do França se encaixava com ele. O França era muito inteligente. O França, ele, além de ser aquele cara matador que fazia gol de bico, fazia gol de canela, fazia gol de bicicleta, para ele gol era gol. Gol era gol. Era isso que eu gostava do França. Ele não tinha frescura ali na frente. O Serginho, eu já não peguei toda a trajetória dele. Eu comecei a acompanhar o Serginho de 80 para frente. E o que eu vi do Serginho nesse período que eu acompanhei dele, no São Paulo principalmente, depois eu vi ele também no Santos, depois Corinthians. Mas o que eu vi no Serginho foi o quê? O Serginho, ele era oportunista, era aquele centroavante trombador de área, aquele maloqueiro mesmo, que causava dentro de campo, aquele cara que tinha malícia, aquele cara que tinha o perfil daquele jogador que, aqui na área quem manda sou eu, joga em mim que eu resolvo. Então são perfis diferentes, mas analisar França e Serginho, se fosse para mim escolher, Alex, escolhe França ou Serginho, para você colocar no seu time, eu ficaria com Serginho Chulapa. Então, o Serginho continua vencendo. Agora temos mais um candidato. Eita! Luiz Fabiano contra Serginho Chulapa. Ah, não. Cara, aí vamos analisar a história. O que cada um conquistou com a camisa do São Paulo. Qualidade indiscutível. Luiz Fabiano, matador. Luiz Fabiano também artilheiro. Terceiro maior artilheiro da história do São Paulo. Gostava muito do estilo de jogo do Luiz Fabiano, aquele cara brigador também, mas pela história, por tudo que foi feito com a camisa do São Paulo, eu continuo com o Serginho, porque o Luiz Fabiano ganhou muito pouco com a camisa do São Paulo. Ele foi um ídolo, mas um ídolo que ganhou pouco. O Serginho já foi ídolo e ganhou muito com a camisa do São Paulo. Eu não posso nem falar nada, porque eu vou assinar esse comentário aí. Serginho. Exatamente o que eu ia falar. É exatamente o que eu ia falar. Mas agora surgiu mais um candidato. Não. Não compare. Esse aqui, o Mesquita vai infartar. Quem é, na sua opinião, Serginho Chulapa ou Careca? Aí não dá. É para mim ou pro Mesquita? Para você, viu? Não dá, bicho. Serginho ou Careca? É Serginho ou Careca? Aí eu vou falar uma coisa para você. Serginho, eu já fiz análise para vocês do Serginho, mas o Careca,
eu tenho ele como um dos meus maiores ídolos na história do São Paulo. O Careca foi um cara que marcou uma história de vida na minha vida. Eu tenho muitas experiências com o São Paulo que me remetem ao Careca. Então, nessa análise e nessa escolha entre Serginho e Careca, no meu time, eu coloco o Careca. Por quê? Pela história que eu tenho com o Careca no São Paulo Futebol Clube. Como eu falei naquela outra pergunta, os meus 3 jogos, o Careca, ele tá entre esses jogos memoráveis. Aquele jogo de 86, não somente aquele jogo final, mas o campeonato que o Careca fez em 86, vestindo a camisa do São Paulo, e depois 87, aí depois ele foi para fora, Nápoles, fez uma das maiores duplas do mundo ao lado do Maradona, e Guarani 78, Copa do Mundo, 86, o Careca na Copa de 86 no México foi fantástico. Então, eu tiro agora o Serginho e coloco o Careca aí na minha seleção. Com certeza. Eu aí sou suspeito, porque é complicado. O Serginho, pra gente, a gente tem um universo que a gente vivia, chama um fórum, né? Que chamava Fórum Funk. E aí lá tinha um amigo nosso que faleceu que chamava o Serginho de Deus Chulapa, né? Nossa. Sempre foi. Mas a questão é que o Careca é outro, com todo o respeito ao Serginho Chulapa, o Careca é outro nível. O Careca fez coisas que eu não vi outras pessoas fazerem. O gol que o Careca faz, pode até ter sido sem querer. O gol que ele faz contra o Fluminense, aquele gol espírita, você não vê, não sei quem vai fazer um negócio daquele. E o gol do Guarani e outras coisas que eu vi ele fazer, não tem como comparar, sabe? Eu espero realmente que... eu espero ao contrário, né? Espero que um dia tenha a oportunidade de fazer uma entrevista com ele. Mas nesse dia eu tenho medo de morrer, porque eu já quase morri por causa do Renato, que foi a primeira camisa que eu ganhei, né? Imagine o Careca falar assim: oi, Mesquita, morri. Olha, eu vou falar para você, Mesquita. Eu agradeço a Deus por ter visto o Careca jogar bola, cara. Porque vou falar para você, cara, foi uma das fases mais maravilhosas que eu vivi sendo torcedor do São Paulo. Até mais dos mundiais de 92 e 93. Por isso que você viu que eu não citei. Você viu que eu não citei em nenhum dos jogos os mundiais. Eu citei São Paulo e Botafogo, São Paulo e Guarani e Rosário e São Paulo. Por quê? Porque aquela fase do Careca, Pita, Silas, Miller, Sidney, cara, não tem igual, cara. Não vai ter igual. Não vai ter igual. Pelo menos para mim, que acompanhei isso de perto, ia muito no Morumbi, praticamente eu ia em todos os jogos com meu pai nessa época. A gente dormia e acordava dentro do Morumbi. Quando eram os treinos, a gente estava lá dentro da Barra Funda, então a gente tinha esse contato muito próximo com os jogadores, e isso marcou demais a minha vida. Então não tem como eu trocar essa fase por essa atual ou até pelos mundiais. Tem torcedor que pode falar, pô, esse Alex tá maluco. Não, eu vivi isso. E eu posso aqui, testificar para vocês que foi a melhor fase que eu vi do São Paulo Futebol Clube. Eu tendo a assinar embaixo, porque foi assim, eu cresci como São Paulino assim, e é difícil você não... era a época de colégio, né, da zoeira do colégio, era o tempo que você cresce como torcedor, nesse tempo, na tua vida, e foi realmente, para mim foi de 80 para frente, e foi essa mesma coisa. E 85 foi uma coisa mágica, 85, 86, 87, não tem o que eu descrever como era. E alguns jogos eu não vi, mas era Zé Silvério no rádio ali, que sabe, garoto, crianças, vocês que não sabem, não tinha streaming,
não tinha Sport TV. A gente ouvia o jogo e pirava quando o cara gritava e ele gritava bem. É isso. Zé Silvério, Vanderlei Nogueira. Sim. Fala, Vanderlei. Milton Neves no terceiro tempo. Muito bom. Antes do jogo, né? Antes do jogo já vinha falando. Muito e bom. E aí depois do jogo, eu vinha. E eu tinha aquele motorrádio. Eu tinha aquele motorrádio, eu ficava escutando o jogo naquele motorrádio, rapaz. Exatamente, foi esse mesmo. Aquele radinho que depois teve até o motorrádio que tinha FM, depois. Primeiro só tinha o AM, né? Depois teve o FM, foi a grande evolução da época. Então estamos a geração, ô Mesquita, a geração Tricas não sabe nem o que nós estamos falando aqui, rapaz. Não, se você apresentar um telefone, aquele de discar, os caras eles não sabem o que é. Sabe nada. Uma ficha de orelhão. Sabe o que é uma ficha de orelhão? O PRT Vaz está dizendo aqui, narração do Silvio Luiz era o melhor. Sim. Realmente, o Silvio Luiz, principalmente quando o jogo era ruim. Aí o Silvio Luiz era um show à parte. Mas na rádio era Zé Silvério, Fiore Gilhote. Sim. Era a nossa época. O Zé Silvério... Abram-se as cortinas e começa o espetáculo. Balão subiu e desceu. Meu Deus do céu. Crepúsculo de jogo, torcida brasileira. O tempo passa! Aí fazia... Aí vinha ele. 35 minutos de jogo, torcida brasileira. Puta que lá, velho. Isso dava um nervoso, cara. E aí? Você tava ganhando o jogo. Mas era muito bom, cara. Era muito bom. Cabeça, puta, acaba essa porra desses 45 minutos. E não acabava. Agora, o Silvio Luiz, só um comentário. Silvio Luiz é legal que o Silvio Luiz me fez assistir jogos de outros times. Sim. Por causa daqueles jogos, tinha Campeonato Paulista que passava sexta-feira de noite. Tinha um jogo que era sexta-feira à noite na Record. E tinha os de segunda e tinha o de sexta, né? E esse sexta-feira à noite todo mundo assistia, porque depois tinha sala especial. Aí só quem sabe entende o que é. Só quem sabe da época vai entender o que é. Mas o jogo era um pretexto. O jogo era para você chegar até a sala especial. Vera Fischer, grande beijo, Vera Fischer. E aí, meu Deus. Sônia Braga, pois é. E aí... eu lembro, por exemplo, de ter visto o Silvio Luiz narrando o Rodolfo Luiz, grande goleiro, fazendo aquelas defesas contra o América de Rio Preto. Ele pegou 7 chutes ao mesmo tempo. Isso é um tempo que a gente não tem mais. Era um respeito que a gente tinha, né? A gente assistia o jogo porque, vou assistir, gosto de futebol, vou assistir. E o Silvio Luiz transformava essa coisa num outro negócio. Né? Sim. Tá virando um bate-papo aqui que a gente tá falando mais que o entrevistado. Não, mas é muito bom, cara. Eu peguei ainda a época da Manchete, onde o Osmar de Oliveira, ele narrava os jogos. Doutor Osmar. Sim. O Doutor Osmar, ele narrava na TV Manchete. Meu, que época sensacional, cara. E a gente começa a voltar esse tempo e a gente vê o quanto a gente era feliz e não sabia. Sim. Hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade, a gente é obrigado a ver cada narrador clubista fazer aí jogos do São Paulo, que às vezes eu abaixo o som da TV e procuro uma rádio para escutar, porque eu não consigo ver comentários de certas pessoas em relação aos jogos do São Paulo. Até mesmo agora na Copinha, a gente está assistindo aí e a gente vê críticas em cima da molecada. Pô, os moleques são meninos de 16, 17, 18 anos aí e já tem gente descendo a madeira em cima dos moleques. Até a própria torcida do São Paulo, às vezes, vai nessa onda e já começa a criticar. Tudo bem, tem jogadores que merecem críticas, eu sou um dos mais críticos,
mas a gente às vezes tem que ser mais consciente, né? E saber o que a gente está falando, principalmente numa TV aberta. É isso. A gente está chegando aqui a 1 hora de live, o nosso entrevistado... Isso, temos que dar nosso time para o Alex, que ele vai cumprir uma tarefa hercúlea. Uma tarefa espetacular. Então, antes de encerrar, rapidamente, a gente tem uma pergunta para fazer agora sobre o São Paulo atual. Vamos lá. Essa votação do estatuto, agora, dia 23, a gestão Casares, para você, ela está sendo muito ruim ou ela está só apenas ruim? Cara, no início da gestão do Casares, quando ele foi eleito, eu não tenho vergonha aqui de dizer que eu fui um dos apoiadores da campanha do Júlio Casares, porque eu acreditei naquilo que ele tinha colocado em questão, o seu plano de gestão, tudo aquilo que ele disse que ele cumpriria. Então, se a gente for fazer um levantamento de tudo aquilo que ele cumpriu como um político, que ele prometeu como um político, ele cumpriu até aqui 30% daquilo que foi falado. Quando ele diz que ele pagou as dívidas do São Paulo, dívidas a curto prazo, ele está mentindo, porque ele não pagou essas dívidas, ele apenas jogou essas dívidas lá para frente. E se ele não for o novo presidente daqui 3 anos, como é o desejo dele com essa reforma do estatuto, essa dívida vai cair no colo do próximo presidente. Assim como as dívidas do Leco caíram no colo dessa gestão, tudo aquilo que o Casares está fazendo agora vai cair no colo da próxima diretoria. Então ele precisa ser mais transparente. Uma das coisas que ele mais disse, Aldo, na sua campanha, é que essa gestão seria transparente. E a gestão do Casares não está sendo transparente. Tanto é que essas coisas que estão acontecendo, principalmente essa reforma do estatuto, esse golpe que muitos falam que é um golpe, foi feito na calada da noite. Porque depois que teve essa votação de algumas cláusulas, de alguns pontos que foram votados, ele não deu uma entrevista dando uma satisfação para a torcida do São Paulo. Falta de transparência. Porque quando o São Paulo perde ou quando o São Paulo está num momento complicado dentro de algum campeonato, ele não aparece? Falta de transparência. Porque quando o São Paulo está passando por dificuldades financeiras, que todo mundo sabe, por que fica com essa promessa que vai contratar jogadores e não contrata? Falta de transparência. Então, eu não aprovo até aqui a gestão da nova diretoria. Principalmente, eu não aprovo a gestão do Júlio Casares. Porque prometer, cara, e falar, até papagaio fala. Agora, cumprir aquilo que foi falado lá atrás, há 1 ano e 2 meses atrás, ele não está cumprindo. Então, eu sou um crítico dessa nova diretoria, eu sou um crítico dessa nova gestão, por tudo que está acontecendo no São Paulo. Quando ele diz, o marketing do São Paulo cresceu 4 vezes mais. O São Paulo tem o maior contrato de patrocinador sênior. Explica para a torcida do São Paulo como foi feito esse contrato, quais são os números desse contrato, para ver se realmente bate com aquilo que ele está falando. Então, essa falta de transparência dessa nova gestão é o que mais me incomoda. É o que mais me incomoda. Na gestão, na campanha do Casares, eu abro aqui, não tenho medo nenhum de falar. O Casares me ligava de madrugada para falar coisas do São Paulo, para pedir o meu apoio. Agora que ele se tornou presidente, virou a cara para mim no dia da campanha lá dos alimentos no Morumbi. Fez que nem me conheceu. Sabe por quê, Mesquita? Porque eu cobro, porque eu bato de frente, porque eu não passo pano para as coisas erradas que acontecem dentro do São Paulo Futebol Clube. Então, quando você agrada, você serve. Quando você cobra, você não serve mais. E uma pessoa que age dessa forma, para mim, não deveria ser o presidente do São Paulo Futebol Clube nesses próximos 6 anos, da forma que ele quer ser. 3 anos é o suficiente, coisa que ele falou em plano de gestão também, que ele era contra a reeleição. E agora ele votou sim para a reeleição. Então, se uma pessoa que lá atrás era contra e agora é a favor para o seu benefício próprio, não serve também para ser presidente do São Paulo Futebol Clube. O recado foi dado.
Não gosto e não aprovo essa gestão do São Paulo, que essa diretoria está à frente. Vamos ver aonde vai chegar isso e uma hora a conta vai chegar novamente, como chegou em todos os momentos que são feitas coisas erradas. Muito bem. Agora, o Mesquita, você tem alguma consideração final para fazer? Cara, a consideração final é perguntar onde é que a gente assina essa declaração do Alex aí. Quero assinar aí, viu? Porque perfeito, é isso aí mesmo. Não tem nada o que falar mais. Já sabia que havia essa porrada e a porrada é certa, viu? Sua diretoria, vocês aí, é isso. A gente só está vendo vocês contradizerem a si mesmos. Todas as coisas que vocês falam são ao contrário. Aliás, vocês falam, né? Na verdade, são resquícios de outras diretorias, né? Enfim, é isso. Mas a consideração final é a seguinte. Alex, obrigado, principalmente por estar aqui com a gente. Foi uma presença brilhante, que a gente sabia que os tricossauros são fantásticos. Fernando Benincasa, Rony Altieri, Alex Prado. É uma honra para a gente ter vocês aqui. Somos aqui um canal minúsculo, mas com gente maiúscula. E Oda, diga aí, Aldo, o que o Alex irá receber em breve? Como tradição aqui do canal Manicômio Tricolor, todo mundo que aceita o nosso convite de participar de uma entrevista vai receber essa caneca aqui, a caneca Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste aqui, ó. Essa caneca. Obrigadão, cara. Coisa linda. Aqui, maluco segundo diz o Rony, ele come uns torresmo tal, com uma geladinha. Dizem ele. Eu não sei. Não sei se é verdade. Mas a gente come os torresmo lá no Malacos Bar do Leandro, que é aqui fica aqui na Vila Ema, aqui em São Paulo. No dia que vocês tiverem oportunidade, a gente marca da gente se encontrar lá. Um lugar super bacana, rodeado de São Paulino raiz mesmo, torcedores de vanguarda. É muito bom estar lá no Malacos, tomando aquela cervejinha, comendo aquele torresmo, o melhor torresmo do Brasil. E eu agradeço aí, Mesquita, o Aldo e a todo o pessoal que faz parte aí do Manicômio pelo convite. Foi uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. É muito bom sempre estar com verdadeiros São Paulinos, porque eu quero estar longe dos tricas. Eu quero estar perto dos raízes, de pessoas que, quando falam do São Paulo, agregam. Pessoas que falam a história, que falam as glórias do São Paulo Futebol Clube. Eu não gosto de ficar perto de pessoas que se aproveitam do São Paulo. Nós temos um lema no Tricossauros: fazer as coisas pelo São Paulo sem esperar nada em troca. Se todos pensassem dessa forma, o São Paulo nunca teria saído do lugar que um dia esteve. Esse negócio de soberano, esse negócio de tricas, esse negócio de o diabo a quatro não combina com a história do São Paulo. Então, gente, obrigado mesmo. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais 1-2 horas falando com vocês, que está muito bom, mas eu tenho um compromisso. E eu espero, novamente, lá na frente, ser convidado novamente, que eu volto. Pode ter certeza que eu volto aí para estar com vocês. Eu, em nome aqui do canal Manicômio Tricolor e também do grupo de WhatsApp Manicômio Tricolor, a gente agradece a sua presença aqui. E as portas do canal Manicômio Tricolor estão abertas para você e também para todos os tricossauros, o Rony Altieri e o Benincasa. Então, obrigadão a gente agora mesmo, cara. Vai liberar o nosso amigo Alex Prado, do canal Olé Tricolor, porque ele tem um compromisso inadiável, né? Não pode falhar. Senão ele apanha. Falhar eu apanho, hein? Então, a gente vai encerrando a live aqui. Muito obrigado a você que participou pelas redes sociais. E não se esqueça de, se você não for inscrito, se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações e também pelo Facebook e pela Twitch. Isso ajuda muito o canal. E ir lá no Olé Tricolor, e ir lá no São Paulo Raiz, e o mais querido oficial
também. Todos. Obrigado, somos parceiros. gente. Todos os canais envolvidos. Então, muito obrigado e até a próxima. Não sei se amanhã a gente vai fazer um Manicômio News. Então, se a gente não voltar amanhã, segunda-feira estaremos de volta com Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Alex. Valeu. Obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você também. Muito bem. Agora, o âncora aqui cometeu uma falha. Ele tinha que chamar a musiquinha, mas então ele vai.